Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Obrigado pelas boas-vindas da Igreja Presbiteriana de Boa Vista. Obrigado, Reverendo Christopher, pelo convite. Nos sentimos muito felizes de estar aqui nesta noite com vocês. Que Deus possa edificá-los na palavra, fortalecê-los na fé e ajudá-los em todas as coisas que certamente são propostas para a vida dos irmãos no dia a dia. Então, estamos aqui, eu e minha família, o reverendo Christopher já nos apresentou. Muito obrigado pela vida de vocês, pelas boas-vindas. Para meditarmos nesta noite, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versos 12 a 17. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Oremos ao Senhor. Meus irmãos, a vida no Espírito é um grande mistério que é experimentado, ou pelo menos deveria ser, né? Via de regra, tem que ser experimentado pelo crente no Senhor Jesus. Na vida no Espírito, o crente ele usufrui de todos os benefícios espirituais que nos são doados por Cristo na redenção do Evangelho. E eu digo que é um grande mistério que é experimentado porque, de fato, a vida no Espírito é algo experiencial. Não é meramente algo intelectual, mas é experiencial, tem que ser vivida por nós. Mas, sem dúvidas, isso pode ser um tanto quanto problemático nos nossos dias. Afinal, o que de fato é a vida no Espírito? Porque cristãos de todas as partes e épocas têm respondido a essas questões de maneiras diferentes e sendo muito persuasivos quanto ao que é a vida no Espírito. E se nós dividíssemos o que a maioria dos cristãos professam sobre a vida no Espírito, nós poderíamos agrupá-los em pelo menos dois grupos. De um lado, nós temos aqueles que entendem que a vida no Espírito se trata de um conjunto de experiências sobrenaturais, que são sentidas e que são vistas por pessoas que são especialmente abençoadas. Por outro, nós temos aquelas pessoas que acreditam que o cristianismo é apenas uma questão do intelecto. E por isso nós não lidamos com nada de ordem sobrenatural. Não é preciso dizer muito para que a gente saiba que essas visões se distanciam daquilo que as Escrituras nos revelam sobre a vida no Espírito. Porque não dá para nós considerarmos um cristianismo que não tem a matéria de fé, que nós professemos com o intelecto, com a nossa mente, mas também não dá para nós considerarmos um cristianismo que exclua as operações sobrenaturais do Espírito sobre o crente no Senhor Jesus. Agora a questão ainda persiste. O que é a vida no Espírito? Talvez a esta hora você, se já se perguntou sobre isso, ou pelo menos você deveria se perguntar, o que isso tem a ver comigo? O que a vida no Espírito tem a ver com você? Eu creio que este seja o objetivo do apóstolo Paulo neste capítulo 8 que nós acabamos de ler aos Romanos. Romanos talvez seja a joia mais preciosa do ministério do apóstolo Paulo. Lutero considerava como o escrito mais importante do Novo Testamento. E é a teologia de Paulo que teve um enorme impacto sobre a vida de Lutero e dos outros reformadores. Então, nós temos a reforma protestante iniciada no século XVI. Romanos pode ser tratado como sendo o texto bíblico mais próximo do que seria uma teologia sistemática. Então, se você quer
estudar doutrinas, quer conhecer mais de Deus de maneira bíblica e profunda, você precisa ler Romanos. Porque você tem nas suas mãos um tratado teológico inspirado por Deus e livre de erros. Só para mencionar com os irmãos alguns temas que são expostos por Paulo até aqui. No capítulo 1, Paulo fala sobre o tema da carta de Romanos, que é o Evangelho como a justiça de Deus mediante a fé. E essa discussão vai até o capítulo 4, quando Paulo apresenta a corrupção geral do homem, dizendo que a queda lançou todos os homens numa condição que nós chamamos de depravação total. Ninguém escapa do pecado. E Paulo argumenta que tanto os judeus quanto os gentios são indesculpáveis, porque as suas obras são insuficientes para, por si próprios, salvar as suas vidas. E então Paulo mostra como ser justificado. Ele diz que a justificação dos nossos pecados é somente pela fé exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Não há outro que você possa depositar a sua fé e você ser justificado dos seus pecados. E essa é a forma pela qual cada crente é justificado do Antigo Testamento ao Novo Testamento nos nossos dias. Paulo exemplifica isso dizendo que desde o Antigo Testamento os crentes são justificados pela fé. E ele diz que Abraão foi justificado pela fé também. E a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo apresenta um dos assuntos mais fascinantes que a teologia reformada tem se debruçado. Paulo fala sobre a nossa união federal com Jesus Cristo, na qual nós somos salvos pelo último Adão, o cabeça da igreja, que é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Então, nos capítulos 6 e 7, nós temos uma longa sessão em que o apóstolo Paulo trata sobre a relação entre a lei e a graça, e ele chega a dizer de que maneira nós somos insuficientes para conseguir atender os requisitos da lei, sem a graça de Deus. Lei e graça caminham juntos. Paulo mostra que isso só é possível, irmãos, nas nossas vidas, se nós formos transformados pelo Evangelho. E a transformação do Evangelho, ela não começa pelos comportamentos, no qual você pode imitar ser crente. A transformação do Evangelho, ela acontece de dentro, no seu coração, no seu interior. Então, ela modifica o exterior. E isso tudo é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, para Paulo, é o Espírito de Deus agindo no coração nosso que aplica a obra da redenção do Senhor Jesus. Conforme o apóstolo Paulo mesmo diz, isto é a vida do Espírito. O Espírito age em nosso ser e ele nos livra da corrupção do pecado. E é por essa razão que Paulo começa o capítulo 8 dizendo, verso 1 e 2, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Esta é a vida no Espírito. Portanto, de acordo com o apóstolo Paulo, aqueles que são guiados pelo Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E aquele que tem o Espírito de Deus, este pertence a Cristo. Porque, de fato, nós entendemos que o Espírito Santo é a garantia, ele é o selo que garante de que nós fomos salvos pela obra do Senhor Jesus. Agora, o que nós podemos entender sobre os versos 12 a 17 que nós lemos agorinha? Paulo mostra que, já que o crente no Senhor Jesus vive uma vida no Espírito, quais vantagens, quais benefícios nós podemos usufruir da habitação do Espírito em nós? Você sabe quais são? Você vive isso na sua vida? Você tem entendimento de que o Espírito Santo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, age em você e você vive uma experiência totalmente diferente e nova da antiga vida que um dia você teve? Quais as vantagens que nós usufruímos da habitação do Espírito em nós? Por isso esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. Quais são os benefícios da vida no Espírito? Então, o primeiro benefício da vida no Espírito tratado por Paulo é a vitória sobre o pecado. Esse é o primeiro benefício que nós usufruímos na vida no Espírito. A vitória sobre o pecado. Versos 12 e 13. Assim, pois, irmãos,
somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. O que Paulo está tratando aqui a respeito da vitória sobre o pecado tem a ver com algo que ele já comentou nos versos 5 e 7. Ele diz que os que são espirituais se inclinam para o Espírito. E a inclinação da carne, contrariamente, é inimizade contra Deus. Paulo pressupõe que a vitória sobre o pecado tem a ver com o mistério da reconciliação, que traz paz entre um Deus santo e criaturas pecadoras. E isso é um fato do Evangelho, o fato de que a vitória sobre o pecado é uma obra inteiramente de Deus, do Deus que cria, que julga, mas que também nos redime quando Ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo. Sem essa obra soberana de Deus, é impossível, irmãos, vitória sobre o pecado. Não há vitória sobre o pecado se Cristo não cravar o pecado sobre a cruz. Portanto, a obra de Cristo ao morrer na cruz e conceder seu Espírito nos doa vida. Nós só temos vida e uma nova vida porque o Espírito Santo age no nosso coração. É o Espírito Santo que nos leva à vida de fato, porque outrora nós éramos mortos nos nossos pecados e delitos, como o próprio apóstolo Paulo também diz aos Efésios. Agora, o que Paulo parece fazer aqui não é apenas dizer que a obra de Cristo nos redime e que nos traz uma nova disposição do coração, que nos justifica, que nos declara que nós fomos salvos. Mas Paulo quer deixar claro, irmãos, qual é as responsabilidades que os crentes em Jesus Cristo têm, já que eles vivem na vida pelo Espírito. Se nós vivemos pelo Espírito, será que nós temos responsabilidades nisso? Então Paulo diz, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver conforme a carne. Paulo aqui diz duas coisas. Primeiramente, Paulo diz, somos devedores, não à carne. E aqui é um contraste que ele está fazendo. O contraste é de que nós, que fomos redimidos, que fomos salvos, que fomos transformados pelo Senhor, nós somos devedores do Espírito. Quando Paulo fala isso, ele está mostrando quais são as nossas responsabilidades de agora viver uma vida no Espírito. Nós fomos salvos não por nós mesmos, e a vida que está em nós não provém de nós, porque ela nos é doada pelo Espírito. Isso é graça de Deus. E por essa razão nós devemos nossa lealdade a Deus pelo Espírito Santo. Tudo que nos é dado no Evangelho, como nos diz o próprio apóstolo Pedro, precisa ser recebido com gratidão, porque todas as coisas para a vida e a piedade nos foram dadas em Cristo Jesus. O Evangelho nos traz salvação, e Deus graciosamente nos dá todas as coisas em Jesus. E o ponto é, a paz de espírito, as promessas que nos são doadas em Jesus, elas são comunicadas a nós pelo Espírito de Deus que habita no nosso coração. Aqueles que não têm o Espírito de Deus no seu coração não conhecem essa paz, não conhecem de fato a confiança que existe nas promessas de Cristo. Em segundo lugar, Paulo diz que nós não somos constrangidos a viver segundo a carne. Quando Paulo diz isso, ele apela para o fato de que nós devemos viver, então, se não conforme a carne, conforme o Espírito. O que significa que a vida no Espírito deve cativar a nossa mente, para que nós vivemos uma vida que agrade a Deus e não a nós mesmos. Porque nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo, e é o Espírito Santo agindo em nós que nos mostra isso. Isso é muito precioso. Mas isso também é um alerta para nós. Porque Deus conhece cada um dos nossos corações. Ele sabe das nossas motivações, Ele sabe dos nossos propósitos, Ele conhece cada um dos nossos pecados, mesmo aqueles que nós escondemos dos que são da nossa casa, porque o seu próprio Espírito Santo habita em nós e nos conhece. Então nós não temos desculpas para nos esquecermos de nossos deveres espirituais. Nós recebemos a vida no Espírito, uma vida com uma nova disposição no nosso coração. E é por essa razão que, ao passo que Deus nos concede vitória sobre o pecado
cravando o pecado na cruz, nos dando o seu Espírito, Ele espera que eu e você lutemos contra o pecado, sabendo que nós devemos todas as coisas ao nosso Deus. Por isso a nossa vida é uma vida que depende da graça de Deus, porque a luta contra o pecado tem relação com isso, com o poder de Deus agindo em nós. E por isso a mensagem de Paulo sobre a vida no Espírito é tão contundente para a igreja. Verso 13: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Esse verso talvez seja o verso que trate mais claramente o que é a santificação e de como a vida no Espírito nos exige isso. Quando Paulo diz, porque se vocês viverem, ele começa o versículo usando uma partícula condicional grega. Na língua grega, essas partículas condicionais indicam principalmente dois tipos de situações. A primeira delas dá ênfase à incerteza de um determinado evento. Por exemplo, se você decide participar de uma corrida que você precisa ter condicionamento físico e perder peso, nós podemos dizer, se eu perder peso, talvez eu consiga participar dessa corrida. Se. Quando você diz se, nós estamos dizendo que é necessário que tenhamos condicionamento físico, mas que isso não é certo. Porque há uma série de variáveis que envolvem o condicionamento físico. Ou seja, o evento é condicionado, mas ele é incerto, não tem garantia nenhuma. A segunda situação, e é a situação que o apóstolo Paulo está tratando aqui, é a de certeza de um evento, não de incerteza. Nós podemos tomar, por exemplo, o que aconteceu com o homem no Éden. Quando Adão foi colocado no paraíso, Deus firmou um pacto com ele. E Deus, nesse pacto, estabeleceu uma condição. Se você comer do fruto da árvore proibida, é certo que você morrerá. É uma condição de certeza. Não é que pode ser que Adão não morresse, como Satanás induz a mulher a pensar. Era certo que se ele comesse, ele morreria. E assim acontece. Essa é a diferença. Nessa situação não há dúvida. O apóstolo Paulo não, então está usando uma condição de certeza. Então o que ele está dizendo poderia ser parafraseado ou dito de outra forma, mais ou menos assim. Se nós vivemos conforme a nossa natureza caída, é certo que nós caminhamos para a morte. Mas se nós mortificamos os nossos pecados, nós viveremos. Porque somente assim há vida. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, nos diz Hebreus. Paulo não nos deixa dúvidas de que o caminho para ter vida é a mortificação dos pecados pelo poder do Espírito Santo. E essa é a vitória que nós recebemos nessa vida sobre o pecado. O que nós fazemos então? O que você e eu devemos fazer? O mínimo que você pode fazer, já que você vive uma vida no Espírito, é usar de todas as formas possíveis, de todos os seus recursos, para mortificar os seus pecados. E não fazer vista grossa sobre ele, porque Deus não faz vista grossa sobre o seu pecado. E a exigência de Deus para mim e para você, irmãos, é de que nós sejamos santos como Ele é. Esta é a exigência de Deus. E por isso Ele nos doa o seu Espírito, para que vivamos assim. Nós precisamos tratar o pecado como um inimigo de maneira séria, porque o texto é claro. Se nós negligenciarmos a mortificação dos nossos pecados, nós morreremos. É isso que diz o texto. John Owen, certa vez falando sobre a mortificação do pecado, diz que a mortificação tem a ver com tirar todo o princípio de força que o pecado tem, tirar todo o vigor dele, secar o pecado. Isso tem a ver com não alimentar ele, tirar todo o recurso que você tem disposto para que ele cresça e se alimente e tenha força. E, ao contrário, nós devemos, então, viver uma vida no Espírito, nutrindo o nosso coração da graça de Deus. Sabe por que muitas vezes nós cansamos e nós vivemos pacificamente com os nossos pecados? Primeiro, porque nós fazemos vista grossa sobre ele. Mas segundo, porque nós não alimentamos o nosso coração dos meios de graça que Deus nos dá. A oração, a palavra e os sacramentos que agora nós iremos participar.
Nós precisamos nos atentar e levar mais a sério isso. O segundo benefício da vida no Espírito, irmãos, apresentado por Paulo, é a adoção de filhos. Versos 14 e 15. Eu convido você para acompanhar a leitura comigo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Esses versículos nos dão uma profundidade muito grande sobre o que é a vida no Espírito. Porque a vida no Espírito diz respeito a uma relação entre pai e filho que é mediada pelo Espírito de Deus. E que a vontade do Pai é comunicada ao Filho por meio do seu Espírito. Agora, o que é a adoção? O Catecismo Maior de Westminster nos diz que, abre aspas, a adoção é um ato livre da graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome. Atenção. Recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e estão sob as suas dispensações paternais. São admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo e glória. Fecha aspas. Pergunta de número 74 do Catecismo Maior. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, é esse tipo de vida que Cristo concede a você. Você é adotado como filho de Deus. E você se achega a Deus como um filho, usufruindo de todos os privilégios da casa do Pai. Eu creio que só a leitura do catecismo é muito completa para o nosso entendimento, mas deixa eu pontuar algumas coisas sobre a adoção, considerando o texto que nós estamos lendo. Paulo nos dá um poderoso argumento sobre a segurança que nós temos na vida do Espírito, quando nós recebemos a adoção de filhos. Paulo diz que se o Espírito Santo opera em nós, nos guiando, então nós somos filhos de Deus. Paulo diz isso porque ele sabe que entendermos a adoção tem que fortalecer a nossa confiança e a nossa comunhão com Deus. Até o verso 13, Paulo mostra aos crentes que vivem no Espírito a praticar aquilo que se espera de quem vive no Espírito. Agora que nesse verso, ele está nos estimulando que nós precisamos entender que a luta contra o pecado, longe de ser uma luta que nos leve ao desespero, deve nos servir como sinal de que o Espírito de Deus está conosco e nós usufruímos do amor de Deus Pai. Se nós lutamos contra o pecado, a ênfase está na luta, irmãos. Não no fato de que nós somos assolados pelos nossos pecados, mas que nós lutamos. Se nós lutamos contra os nossos pecados, logo o Espírito de Cristo habita em nós. E se o Espírito de Cristo habita em nós, isso tudo indica que nós fomos feitos filhos de Deus. Paulo nos diz que isso é uma grande beleza, o fato de nós sermos adotados por Deus. Nós temos um relacionamento íntimo com Deus como seus filhos, porque nós usufruímos da habitação do Espírito de Deus, e Ele é o nosso Pai. É por isso que nós podemos orar, Pai Nosso. É por isso que nós oramos a Deus Pai, mediados pelo Espírito. Agora, a pergunta é, quantos de nós, irmãos, de repente isso é com você, tem negligenciado uma vida de comunhão com Deus? Será que você se tornou frio? Será que você deixou de lutar contra os seus pecados? Será que a oração, a leitura das Escrituras e o prazer que você já teve um dia, você não vê isso há tempos? A resposta que você dá a essas perguntas diz muito sobre como você tem vivido a relação paternal com Deus. Não sejamos filhos rebeldes, irmãos. Sejamos filhos obedientes e sedentos de comunhão com o nosso Pai. Nós precisamos nos lembrar de que nós fomos feitos filhos e somos guiados pelo Espírito do nosso Pai. Se a nossa vida devocional já não reflete mais aquele primeiro amor do qual nós já tivemos, isso precisa nos incomodar. Isso tem que fazer com que a gente se levante das nossas cadeiras e fique atentos, mais atentos ao que Deus tem falado. E o que Paulo diz, o que Deus diz através do seu texto, é um chamado de renovo
aqueles que têm se esquecido do prazer, da habitação do Espírito e da vida com Deus. Isso é um chamado para nós, de renovar as nossas forças espirituais pelo Espírito de Deus. No verso 15 fica mais claro o que Paulo diz sobre esse benefício da adoção. Ele diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por qual nós clamamos, Abba, Pai. Parece que Paulo, nesse versículo aqui, quer confortar a igreja. Talvez o dever de santificar, de fazer morrer os atos do corpo, e o exercício de reflexão sobre a adoção possa levar muitos de nós ao medo. Porque, de fato, em muitos momentos em nossas vidas, nós mais cambaleamos, cansados e desmotivados em nossa comunhão com Deus. Porque, de fato, o pecado, ele traz culpa sobre nós. Mas Paulo, ele fala isso como querendo dizer à igreja: tende paz, irmãos. Nós não devemos viver atemorizados pelo medo ou incerto quanto à nossa adoção em Deus. Porque quando nós somos convertidos a Deus, Ele gera fé no nosso coração. E a fé que é gerada no nosso coração tem que gerar paz em nós. A fé que Deus opera em nós deve trazer confiança em Deus. Paulo não está querendo levar a igreja ao desespero, muito pelo contrário. Ele está falando dos benefícios espirituais trazidos por meio do Espírito. E todos os benefícios que nos são doados no Evangelho são motivo de confiança e não de medo. Então, Paulo fala de adoção para que nós, como filhos, nós tenhamos descanso em nosso Pai que está nos céus. E baseado na adoção, Paulo diz que nós temos tamanha intimidade com Deus através de Cristo, que com temor e amor nós podemos dizer que Ele é o nosso Pai. Você pode dizer isso? Ele é o meu Pai. Então eu pergunto para você, irmão, você tem experimentado do descanso paternal que existe em Deus? Você vive isso? Ou vive tomado pelo medo, a insegurança, a ansiedade, pelos cuidados terrenos que a rotina nos traz? Ou você, de fato, vive esse cuidado paternal que existe de Deus? Em muitas situações, nós beiramos a incredulidade porque nós deixamos ser tomados por ansiedade, por dúvida e até pela ira. Quando nós deixamos o nosso coração ficar ansioso, nós nos esquecemos que Deus é o nosso Pai. Mas isso é uma promessa do Evangelho para nós. Ele nos fez seus filhos. E a promessa dele, que ele nos dá, é: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Descanse no seu Pai. Pare de correr. Pare de ter medo. Refreie essa ansiedade. Tenha paz em Deus Pai. Agora nós chegamos no terceiro e último benefício da vida no Espírito, listado por Paulo. Paulo fala sobre a união com Cristo, versos 16 e 17. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só, Paulo não encerra o assunto da adoção no verso 15. Ele insiste nos versos 16 e 17, mas com uma ênfase diferente, mostrando a união com Cristo. O apóstolo Paulo mostra que a adoção de filhos, além de ter a ver com a justificação, tem que nos mostrar que nós fomos unidos a Cristo. Paulo, de maneira muito categórica, irmãos, ele nos mostra como nossa fé é solidificada com esse benefício da união com Cristo. Nós fomos unidos a Cristo. Berkoff, falando sobre a união com Cristo, ele diz que essa união possibilitou que todas as bênçãos merecidas por Cristo pudessem ser passadas de maneira orgânica para aqueles que Ele representou. O fato de o Espírito de Cristo habitar em mim e em você, e de nós sermos adotados por Deus em Cristo, nos dá uma condição de relacionamento espiritual íntima com Deus. Porque Cristo é o nosso representante diante de Deus. E não apenas isso. Nós nutrimos de uma vida com Ele, e Ele comunica a vida a nós como se nós estivéssemos ligados por um cordão umbilical com Cristo.
nós fomos unidos e ligados a Cristo, eternamente. O primeiro resultado disso é que a habitação do Espírito confirma que nós fomos unidos com Ele e feitos filhos de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós fomos feitos filhos de Deus. Ou seja, os crentes no Senhor Jesus são participantes de uma união espiritual e real. Porque nós usufruímos de uma bênção nessa vida chamada união com Cristo, pelo qual nós fomos reconciliados com Deus e somos alimentados pelo próprio Cristo, por meio da sua graça. E eu gostaria de chamar a atenção, meus irmãos, para uma coisa, e me permita dizer isso. Existe uma perversão moderna de que todos dizem, todos são filhos de Deus. E mesmo as pessoas mais perversas e ímpias vão lá e postam nas redes sociais, Deus é Pai. Essa frase tem sido usada de maneira muito equivocada pelas pessoas que não conhecem a Deus e que não têm temor de Deus. Primeiro, aqueles que vivem uma vida dissoluta não entendem isso. Aqueles que pensam estar no mundo e são filhos de Deus estão enganados. Aliás, as Escrituras tratam aqueles que assim procedem, vivem no mundo e estão na igreja, como filhos do diabo. Basta ler 1 João 3,10. E há aqueles também que têm usado sem cuidado essa frase. E eu falo sobre as pessoas que acreditam que todos os caminhos de fé levam a Deus. Alguns dias eu visitei um irmão e ele disse isso. O que importa é crer em Deus. Todos os caminhos levam a Deus. De certa perspectiva, sim. Só que tem caminho que leva para Deus em graça, em paz. Um único caminho. Agora tem caminho que leva a Deus em juízo e em ira. Porque um dia, independentemente do caminho que nós sigamos, nós teremos que lidar com Deus. Independentemente do tipo de fé que cada um tenha, um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus, independentemente do caminho. Só que só há um caminho que leva a Deus em graça e em paz, que é Jesus. As pessoas que pensam assim são religiosas demais. E muitos religiosos têm encontrado caminhos em Buda, nos orixás, nas forças misteriosas, porque acreditam que assim também são aceitos como filhos de Deus. Só que isso é falso, porque colocam uma falsa religiosidade em pé de igualdade com aquilo que as Escrituras dizem, que só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Não há vários caminhos que nos tornam filhos de Deus. Pelo contrário, o apóstolo João nos diz, capítulo 1, versos 12 e 13, todos quantos o receberam, o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somente assim nós podemos ser aceitos como filhos de Deus, se você crê de fato no Senhor Jesus. Portanto, o ensino de Paulo, ao mesmo tempo que conforta os crentes, é uma acusação contra os ímpios, que pensam que, por seguirem vários caminhos, serão aceitos por Deus. Só é filho de Deus aqueles que forem unidos a Cristo e receberam o seu Espírito. O que os ímpios fazem é se entregar às idolatrias do seu coração. Os que assim agem, irmãos, não podem ser filhos de Deus. Por quê? Porque não estão unidos a Cristo. Então, irmãos, para nós como igreja, isso é motivo de alegria e de confiança, porque o Espírito Santo é o Consolador amado que comunica a vida e nos dá certeza da salvação. Lembra do hino 105, a certeza do crente? Não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia a Cristo me atraiu em convicção real. Esse hino mostra o ensino de Paulo. A nossa certeza como crentes, como filhos de Deus, advém da nossa união com Cristo. Nós fomos unidos a Ele e fomos atraídos a Cristo pelo seu Espírito. O verso 17 diz, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Nesse último versículo, Paulo mostra o resultado final da nossa união com Cristo. E ele diz que essa união não tem a ver somente com aquilo que nós desfrutamos aqui nessa vida. Mas Paulo mostra que se nós somos unidos a Cristo, nós também devemos ser capazes de suportar o sofrimento. E que o passar por sofrimentos, por privações, por angústias, por tristezas, por perdas aqui, isso tem que nos fazer lembrar de um futuro glorioso que é prometido no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo se nós sofremos. E com isso ele diz o que nos aguarda. Nós sabemos o que cada um de nós passamos por aqui. A minha pergunta para os irmãos é: você sabe o que te aguarda? Você sabe quais são as promessas que tem para você no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Que de repente o seu coração está aí sedento de verdade, de alegria. Isso está sendo ministrado ao seu coração domingo a domingo, semana após semana. Nós precisamos pensar mais seriamente com isso. Pedro, falando sobre a igreja peregrina, ele diz na sua primeira epístola: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. 1 Pedro 4,13. Os apóstolos entendiam que viver com Cristo é também sofrer por Ele. Isso é o Evangelho, irmãos. Um Evangelho que prega uma vida sem sofrimento não é o Evangelho verdadeiro. Porque o Evangelho que foi ministrado a nós pelos apóstolos, pelas Escrituras Sagradas, é um Evangelho que nos mostra que nós devemos ser também capazes de sofrer por Cristo. Mas Jesus Cristo nos conforta, irmãos. Nós podemos passar por sofrimentos, mas Jesus Cristo diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, verso 33. Nós temos segurança de que nós podemos passar por aflições. Nós podemos passar por privações, porque nós somos unidos a Cristo. E Ele venceu por nós. Foi Ele que venceu. Não se trata da minha e da sua vitória. Certamente nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Mas a vitória que nos foi dada já aconteceu em Jesus Cristo. O seu futuro está garantido, meu irmão. Nosso futuro é um futuro glorioso na eternidade. É um futuro incomparavelmente melhor e que faz valer a pena viver uma vida no Espírito com Deus, mesmo se nós sofrermos. Por isso nós precisamos considerar, irmãos, esses benefícios da vida no Espírito. Porque é isso que o Espírito nos concede: a vitória sobre o pecado, a adoção de filhos de Deus e a união com Cristo. Se nós somos tão abençoados, o que nós devemos fazer? E agora? O que nós precisamos fazer? Deixa eu fazer algumas considerações. Primeiramente, irmãos, nós precisamos ser humildes, porque tudo de bom em nós provém de Deus. Muitas vezes nós somos orgulhosos, pensando que nós somos merecedores de alguma coisa. De repente, quando nós vemos um ímpio lá no mundo, nós vemos, ele realmente merece o inferno, mas eu sou uma boa pessoa, eu tenho um coração bom. Ele merece o inferno, eu não. Só que nós precisamos ser humildes, porque o que o Evangelho nos mostra é que cada um de nós, por nossos pecados, merecemos a ira de Deus e o pecado e o inferno. A diferença é que Deus nos concedeu uma fé no Senhor Jesus Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. E então Ele nos perdoa, Ele nos declara justos e Ele nos salva. Nós precisamos agir com humildade, irmãos, na igreja, tendo mansidão e temperança com as pessoas, sabendo lidar com o temperamento de cada um irmão. Muitas vezes tem pessoas que são mais duras, de fato, mas sejamos misericordiosos. Aqueles que também são duros e exigentes também exerçam misericórdia, porque nós precisamos de humildade, porque não tem nada de bom em nós que provém de nós mesmos, mas tudo de bom provém de Deus. A outra situação que a gente precisa pensar é o casamento, por exemplo. Quantas vezes nós somos tomados por ira pecaminosa nos nossos relacionamentos?
E aí nós derramamos toda a ira do nosso coração sobre o nosso cônjuge. A pergunta é: quantas brigas você já caçou? Quantas brigas você já provocou que de fato eram justas? Agora coloque isso em comparação com quantas brigas você já procurou que era só para aumentar o seu ego e para fazer você se sentir melhor. Isso não provém de Deus, irmão. Sejamos humildes. Segundo, o nosso texto nos ensina a seriedade de nós lidarmos com o nosso pecado. Se nós não lidamos com os nossos pecados, é certo que nós morreremos. Quando Paulo fala à igreja aos Coríntios, ele mostra que muitos cristãos que participavam da mesa do Senhor, que não examinavam a si próprios, que coexistiam pacificamente com seus pecados, estavam mortos espiritualmente, porque não levavam a sério o assunto do pecado. O pecado é um assunto sério, irmãos, porque ele traz destruição para as nossas vidas. Ele traz destruição para você, para os que estão perto de você, e o pecado também traz destruição para a igreja. Em terceiro lugar, aproveite a vida no Espírito. Tenha prazer na vida no Espírito. Crer em Jesus, mas não ter prazer na vida no Espírito, é como aquele tipo de relacionamento em que os dois já não têm mais paixão e alegria um com o outro. Que parece que as coisas são indiferentes. Nós precisamos ter prazer no Espírito. Deus nos salvou em Jesus Cristo. A presença dele é real. Nós temos do seu Espírito para chamá-lo de Pai. E isso no ensino apostólico tem a ver com a nossa devoção a Deus. Por isso nós precisamos de renovar o nosso fervor. Nós precisamos viver a vida na igreja, a devoção nos nossos lares e aproveitar a vida no Espírito, porque ela é boa e ela é prazerosa. Por isso, irmãos, se alegrem em Jesus Cristo. Há promessas maravilhosas para nós no Evangelho. Tenha prazer no Senhor. Os catecismos de Westminster, falando sobre qual é o fim supremo e principal do homem, mostram que o fim supremo e principal do homem, qual que é o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Eles mostram que é glorificar a Deus. Só que glorificar a Deus, fazer a vontade dele, não vem separada do prazer que nós precisamos ter nele. Logo em seguida, os símbolos mostram que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar, ter prazer nele eternamente. É para isso que Deus nos chamou. E a vida no Espírito começa aqui e ecoa para a eternidade. Uma eternidade em que nós teremos prazer eterno no nosso Deus. Só Ele satisfaz o nosso coração. Nada nesta vida pode satisfazer um coração carente de Deus. Por diversos sejam os caminhos que você busque, só há salvação verdadeira para o seu coração em Jesus Cristo. Oremos ao Senhor.